Rádio Poeta. Rádio Poeta. Ed, nascido Edward Theodore Game, em 27 de agosto de 1906. Limpava com cuidado o quarto da mãe, como fazia frequentemente desde a morte dela em 1945, depois de uma série de acidentes vasculares cerebrais. Que saudade sentia de Augusta. Jamais existiu mulher igual a ela, correta, religiosa, crente em Deus, pura como uma santa. O mínimo que podia fazer era deixar seus locais prediletos da casa intocados, eternizados, do mesmo jeito que ela havia deixado quando partiu. Lá do céu, onde com certeza estava, Augusta veria sua dedicação em preservar tudo o que gostava. Enquanto Ed tirava o pó da velha cadeira de balanço, sua mente vagava no passado. Não conseguia deixar de sentir certa raiva do pai, George, aquele fraco inútil, alcoólatra fracassado. Seu único medo era ficar igual a ele. A mãe desprezava o pai, e com razão. Não fosse por ela, a família jamais teria comprado a pequena propriedade rural em Plainfield, Wisconsin. Como ainda lembrava as corridas pela grama com seu irmão, Henry. Tinha apenas 8 anos e ficou deliciado. Formavam uma boa dupla, os dois, apesar de a diferença de idade entre eles não ser pequena. Mas Henry sempre o criticava por não ver nenhum defeito na mãe. Não queria pensar em Henry agora. Queria guardar a lembrança por mais um momento da felicidade estampada no rosto de Augusta, ao entrar na casa da fazenda como proprietária, realizando finalmente o desejo em manter os filhos a salvo dos pecadores e das más influências femininas. Ali, isolados de tudo e todos, os filhos não corriam o risco de serem conspurcados pela maldade humana. Ed entendia a mãe como ninguém. Ela era perfeita, isenta de pecados. Tudo o que fazia era pelo bem dos filhos, para poupá-los do fogo do inferno. Henry não percebia isso e vivia discordando e criticando a cumplicidade entre eles. Não gostou de saber como Augusta atrapalhava as tentativas de Ed em fazer amigos na escola, gritando com ele na frente de todos. Não entendia que ela estava apenas protegendo daqueles meninos maus, que pelas costas riam dele chamando-o de nomes e dizendo que ele mais parecia uma menina. Ed ficava vermelho, arrasado, mas não reagia porque simplesmente morria de vergonha. Sua timidez era tanta que sentia até um calor subindo pelo pescoço. E quando quase caía na tentação mundana de se aproximar de um daqueles colegas endemoniados, graças ao Senhor a mãe o salvava de contaminar-se com eles. Henry não aceitava a verdadeira comunhão entre mãe e filho. Sentia ciúme. Será que o tinha perdoado por roubar o amor daquele que por 7 anos fora o objeto único dos cuidados de Augusta? Henry, de novo pensava nele. Jamais se esqueceria do irmão, único companheiro, sempre, naquele isolamento em que viviam. Ficava chocado com os comentários que o irmão fazia sobre a mãe, mas o amava demais, apesar de, em vários momentos, ao perceber que a atenção de Augusta se dividia entre os filhos, sentiu uma raiva quase incontrolável. Lembrar com ódio de Henry rindo dele, zombando do filhinho da mamãe, como naquele dia do incêndio, ainda o enchia de culpa. No meio da discussão, os dois viram um bosque perigosamente próximo à fazenda pegando fogo, e cada um saiu para um lado numa tentativa desesperada de apagá-lo. Na cabeça de Ed, Henry havia sido engolido pelas chamas do inferno naquele dia. Castigo divino? Bem merecido. Já era noite, e nenhuma notícia dele, deixando-o com sentimentos confusos. Não seria bom se o irmão desaparecesse de fato? E se demorasse um pouco mais para chamar a polícia? E se desse uma mãozinha para o destino?
Batendo no peito, Ed tratou de afastar os pensamentos dolorosos de sua mente. Precisava acabar a faxina na casa antes do anoitecer. Depois de trancar a chave o quarto da mãe, Ed desceu para o andar de baixo da casa, onde morava desde a morte dela. Aquele lugar cheirava mal. O lixo se espalhava por todo lado, mas ele não se importava consigo mesmo. Já estava acostumado com a bagunça na cozinha e na saleta contígua em que vivia e não tinha mais tempo a perder com arrumações inúteis. Só a mãe importava, já que o observava de noite, de onde estivesse. Procurou durante alguns instantes uma leitura interessante. Desde que vivia sozinho, sem ninguém para controlá-lo, desenvolveu um profundo interesse pelo corpo feminino. Estudava o assunto em enciclopédias médicas, livros de anatomia, romances de horror e revistas pornográficas. Quando se cansava, lia sobre as atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Estudava experimentos impingidos aos judeus nos campos de concentração. Também gostava de pesquisar os caçadores de cabeça dos mares do sul e seus métodos para encolhê-las, além dos naufrágios, claro. Ultimamente, sobrava bastante tempo para seus passatempos. Depois da morte do pai, Ed tinha cuidado da fazenda com o irmão durante alguns anos, já que a mãe nunca havia se casado de novo. Com a morte da família, sozinho no mundo, conseguiu subsídios federais, parou de cultivar as terras e passou a prestar pequenos serviços para a vizinhança. Abandonou seus afazeres pegando serviços extras para os residentes de Plainfield, conseguindo ganhar assim algum dinheiro. Era inclusive babá de crianças para quem contava as fantásticas histórias que lia. Era em momentos como esse, depois de todos os afazeres domésticos, que Ed se entregava ao seu maior prazer. Pegava o jornal do dia e lia com atenção a seção de obituários, escolhendo com cautela que corpo fresco de mulher desenterraria com a ajuda de seu único amigo, Gus. A mãe não se importaria, porque no conceito dela, mulher boa era mulher morta. Essas não fariam Ed pecar, mesmo que fizesse sexo com elas. Não separariam a família e não trairiam o amor que ele lhes oferecia. Estava cada vez mais obcecado pela anatomia do sexo oposto. Logo, passou a necessitar de corpos reais para quietar sua curiosidade, fazendo Gus acreditar que ele fazia estudos científicos ao desenterrar no cemitério de Wisconsin. Levava os corpos para sua casa, dissecava-os e guardava algumas partes como cabeças, órgãos sexuais, fígados, corações e intestinos. Os corpos que utilizava eram sempre de mulheres com a idade aproximada de sua mãe na data do falecimento dela. Num certo momento, na progressão de sua insanidade, passou a retirar a pele dos corpos que roubava e costurar roupas em volta de um velho manequim de alfaiate que ficava num canto de seu quarto. Certas noites, vestia essas roupas e fazia um estranho ritual ao redor de sua casa, dançando, pulando e dando cambalhotas esquisitas. Tinha especial fascinação pela genitália feminina, brincando e afagando as partes íntimas das mulheres que desenterrava, além de rechear calças femininas com elas para poder sentir-se mulher quando as vestia. Assim que juntasse algum dinheiro, quem sabe, poderia finalmente fazer aquela operação para mudar de sexo numa última comunhão com a amada mãe. Ed não se importava de ficar cada vez mais isolado. Desencorajava qualquer visitante a entrar em seu casulo e já não ligava mais para a quase abandonada fazenda. Seus dias eram preenchidos com sonhos e planos cada vez mais próximos de se transformar em realidade. Nessa época, os vizinhos já o chamavam de o estranho velho Ed. Andando pela noite enluarada, voltando de uma fracassada visita ao cemitério, Ed se perguntava o que faria agora que seu amigo Gus havia sido internado pela família em um asilo para idosos. Desenterrar corpos já não era tão fácil,
Conseguia poucas partes para satisfazer-se, e a vontade de sentir como seria o cadáver imediatamente após a morte foi crescendo dentro dele de forma incontrolável. Logo se lembrou de Mary Hogan, uma divorciada de 54 anos que gerenciava a taverna Hogan. 8 de dezembro de 1954. O coração de Ed batia forte quando entrou na taverna. Tinha esperado que Mary ficasse sozinha para dar início à sua empreitada. Rápido e sorrateiramente, sem nenhum alarde, atirou na cabeça dela com uma arma calibre 32 e colocou o corpo em sua caminhonete. Agiu com rapidez, jamais foi visto. Ao pegá-la nos braços, pôde ainda sentir o sangue correndo pelas veias com pouca intensidade. O calor que ainda emanava do corpo quase sem vida. Ao recortá-la, já em casa, não cansava de admirar as cores que ainda desenhavam seu rosto. Como era parecida com sua mãe. Fechou os olhos e abraçou-a, quase sentindo o perfume de Augusta espalhando-se pelo ar. Recortou as partes que precisaria para sua vestimenta e, com delicadeza, as guardou. Aquele seria seu traje especial e sentiria toda sua feminilidade quando vestisse. Recortou a genitália de Mary, guardando-a numa caixa de sapatos juntamente com tantas outras. Ali brilhava a vagina da mãe, pintada de prata, destacando-se em sua superioridade anatômica. As partes de Augusta mereceram um tratamento especial. Mais tarde, separaria alguns ossos que utilizaria na confecção de móveis úteis para sua casa e daria terapêutica diferente para a pele, com a qual mudaria o assento de algumas cadeiras. Podia pensar nisso mais tarde. Recolhendo alguns miúdos, foi preparar o jantar. Foi um cliente que, encontrando a taverna vazia, notificou a polícia do desaparecimento de Mary Hogan. Uma grande poça de sangue manchava o chão e um cartucho calibre 32 jazia ali perto. As manchas de sangue seguiam pela porta dos fundos em direção ao estacionamento, até chegar às marcas de pneu no chão que pareciam ser de uma caminhonete. Apesar de concluir que a vítima havia sido baleada e levada dali, a polícia foi incapaz de encontrar qualquer pista sobre o desaparecimento da mulher. Ninguém percebeu que, fisicamente, Mary Hogan se parecia muito com Augusta Gein. Na verdade, ninguém pensava em Ed Gein. Ele era um sujeito inofensivo e irrelevante, quanto mais associá-lo a algum crime. Impensável. 16 de novembro de 1957, sábado. Frank Warden, xerife substituto da cidade, voltava para casa depois de uma caçada via muito planejada. Morava com a mãe, Bernice, 59 anos, que ficara cuidando da loja de ferragens da família. Ao aproximar-se da loja, estranhou ver tudo apagado e fechado. Chamou pela mãe, mas o silêncio era absoluto. Passou os olhos experientes pelo local e rapidamente percebeu que a máquina registradora havia sido levada e poças de sangue manchavam o chão. Correu até o balcão e verificou as notas de venda daquele dia, até deparar com um recibo de 1 galão de líquido anticongelante feito com a letra de sua mãe, em nome de Ed Gein. Um frio terrível percorreu-lhe a espinha. Como num jogo de ligue os pontos, lembrou-se de como Ed, que vivia isolado da comunidade, havia se aproximado dele no decorrer daquele ano, puxando conversa de um jeito tímido, quase infantil. Não dera muita atenção ao fato, mas naquele momento lembrou-se de como contara ao novo amigo seus planos de ir caçar naquele dia. Saiu apressado pela porta, inquirindo um atendente de uma garagem local que disse ter visto uma caminhonete indo embora da loja de Bernice às 9 horas daquela manhã. Frank chamou o xerife Slay, relatou suas preocupações e os dois resolveram ir até a fazenda de Ed, nem que fosse só para uma verificação de rotina. Ao chegar à fazenda,
espantaram-se com a degeneração do local. O dono não foi encontrado e tudo estava trancado. Seguiram então pelas redondezas à procura dele, até que tiveram sucesso em sua busca. Numa quitanda próxima onde Ed jantava com os proprietários do local e já estava para sair. O xerife Schley o abordou e pediu que entrasse no carro da polícia, onde responderia a algumas perguntas. Edward Gen reagiu mal, respondendo ao xerife como alguém poderia querer culpá-lo pelo assassinato de Bernice Warden. Foi preso na hora. Ninguém havia mencionado ainda a morte de Bernice, mesmo porque ainda não sabiam seu destino, nem sequer a haviam encontrado. Frank e o xerife conduziram o preso até sua casa para fazer uma revista. Jamais imaginaram a cena de horror que encontrariam e as bizarras provas de que Ed Gein havia se tornado um assassino. Bernice Warden jazia nua, pendurada de cabeça para baixo num gancho de carne como os de açougue, cortada de cima a baixo frontalmente. Sua cabeça e intestinos foram encontrados em uma caixa, seu coração em um prato sobre a mesa da sala de jantar, além de outras partes que cozinhavam numa panela sobre o fogão. Na mais horrível busca por provas que os policiais de Plainfield enfrentaram na vida, foram apreendidos os seguintes itens: uma poltrona feita de pele humana, genitália feminina preservada numa caixa de sapatos, um cinto feito de mamilos, uma cabeça humana, 4 narizes, um coração humano, um terno masculino feito inteiramente de pele humana, uma mesa escorada com ossos de canela humana, 9 máscaras mortuárias feitas com faces de mulheres mortas que decoravam seu quarto, pulseiras de pele humana, uma bolsa feita de pele humana, 10 cabeças de mulheres cortadas acima das sobrancelhas, uma bainha para faca feita de pele humana, um par de calças de pele humana, 4 cadeiras onde a palha foi substituída por pele entrelaçada, uma caixa de sapatos contendo 9 vaginas salgadas, sendo a de Augusta Gein pintada de cor prata, uma cabeça humana dependurada em um cabide, uma camisa feminina feita de pele humana, várias cabeças humanas encolhidas, 2 crânios enfeitando os pés da cama de Ed Gein, 2 lábios humanos dependurados em um barbante, uma coroa de um crânio transformado em um prato de sopa, uma geladeira repleta de órgãos humanos, cúpulas de abajures feitos de pele humana, cabeças recheadas com jornal e expostas como troféus, um sutiã feito com o torso de uma mulher. Calcula-se que foram encontradas partes de 15 corpos humanos na fazenda de Ed Gein, mas ele nunca conseguiu lembrar-se de quantos assassinatos de fato cometeu. Foi processado apenas pelas mortes de Mary Hogan e Bernice Warden. Após passar 10 anos internado em um hospital psiquiátrico, foi considerado apto para ir ao julgamento e culpado pelos crimes, mas mentalmente insano, e enviado ao Hospital Estadual Central de Waltham. Em 1978, foi removido para o Instituto de Saúde Mental de Mendota, onde morreu de velhice, em 1984, aos 77 anos. Sempre foi considerado um prisioneiro modelo, gentil, polido e discreto. Edward Theodore Gein é suspeito de ter cometido pelo menos mais 5 assassinatos, mas nada nunca foi provado. Declarou à polícia que jamais teve relações sexuais com os cadáveres que obtinha, mas gostava de tirar a pele deles e vestir-se com ela. As suspeitas sem provas que paravam sobre Ed eram várias. Contava-se na cidade que ele teria sido convidado para ir à casa de seus vizinhos mais próximos, os Bankses, numa certa ocasião. Ali estava uma parente da família que usava short, e Ed não tirava os olhos dela. Tarde da noite, um intruso arrombou a casa e pegou o filho pequeno da tal parente pela garganta, perguntando por sua mãe. O intruso se assustou com algum barulho e fugiu antes que o garoto pudesse responder. Ele achou que reconheceu Ed Gein.
George Weckler, 8 anos, desapareceu vindo da escola para casa, em 1º de maio de 1947. A única pista que a polícia tinha sobre o caso eram marcas de pneu de um carro da marca Ford. O caso foi reaberto depois da prisão de Gane, pois ele tinha um veículo dessa marca. Evelyn Hartley, 15 anos, desapareceu no caminho de sua casa, situada em La Crosse, Wisconsin. O pai dela, depois de ligar insistentemente do trabalho para casa sem obter resposta, resolveu voltar mais cedo e verificar o que estava acontecendo. Como ninguém atendia a campainha, olhou pela janela e viu um dos sapatos e os óculos da filha no chão da sala. Tentou entrar na casa, mas todas as portas e janelas estavam trancadas, exceto uma, a do porão. Marcas de sangue manchavam a janela, e dentro da residência foram detectados sinais de luta. Chamou a polícia, que encontrou outras evidências como uma planta amassada com manchas de sangue, uma marca de sangue de mão numa casa vizinha, pegadas e outro pé do sapato de Evelyn. Suas roupas manchadas de sangue foram encontradas alguns dias depois numa estrada perto de La Crosse, mas seu corpo nunca foi localizado. Ed Gein inspirou vários filmes e livros. Robert Bloch se inspirou nele para escrever a história de seu personagem, Norman Bates, em Psicose. O filme de Hitchcock, Psicose, baseia-se nele. Em 1974, o filme clássico de Tobe Hooper, O Massacre da Serra Elétrica 1, também tinha toques de Gein. No livro de Thomas Harris, que originou o filme O Silêncio dos Inocentes, o assassino Buffalo Bill também costurava roupas com pele humana e as vestia, como Ed, usando-as em estranhos e insanos rituais. Ed Gein, uma inspiração para Hitchcock, retirado do livro Serial Killer, Louco ou Cruel, de Lana Casoy, editora Ediouro.